Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um assunto deveras inquietante, emblemático e fascinante: a sagrada e ancestral Ordem dos Corujas. Afinal de contas, quais são os mistérios, as lições e os ensinamentos que esses poderosos mestres deixaram para todos nós? Meus amigos, a fantástica trajetória à saga dos Corujas foi o tema central de um artigo maçônico publicado agora, recentemente, no periódico The Square norte-americano, em sua edição aqui, de fevereiro de 2023. Neste trabalho, os pesquisadores analisam quem foram esses corujas e o que essa organização tem a ver com a maçonaria. E agora, meu caro pássaro da noite, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando muito a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das entidades iniciáticas mais ancestrais. Obrigado! Em nossa primeira viagem, vamos aqui focar na origem, nos primórdios desse grupo iniciático. Tudo começou no estado de Indiana, na cidade de South Bend, em 1904, onde um grupo de amigos se reunia constantemente. Eles, além de conversas, alguns jantares, ágapes, também tiveram a ideia, além de fortalecer, obviamente, a sua amizade, de criar alguns mecanismos de ajuda mútua em relação, por exemplo, aos negócios, questões de trabalho, carreira. Também no caso de alguma necessidade, alguém que viesse a falecer ali, a viúva podia ficar um pouco desamparada, os filhos órfãos, então haveria algum tipo de assistência a esses familiares. E desse modo, esse grupo começou a tomar corpo e desejar se formalizar. E isso acabou ocorrendo no dia 20 de novembro de 1904. O líder desse grupo foi John Talbot, um advogado muito conhecido na região. Resolveram então dar o título à entidade, a essa fraternidade, de Antiga Ordem das Corujas. Esse grupo inicial de 8 pessoas seria conhecido como o grupo número 1, batizado de Ninho. Depois seria conhecido como o Ninho do Lar e depois como o Ninho Supremo, porque seria a sede da organização quando ela começasse a se expandir. E assim, desde 1904, o controle da entidade estava ali sediado na cidade de South Bend, Indiana. Mas, nos anos 30, houve a transferência da sede principal dos Corujas para a cidade de Hartford, ali no estado de Connecticut. Os grupos essenciais celulares, que em outras entidades são chamados de lojas, ali entre os corujas eram chamados de ninhos. O crescimento da Ordem dos Corujas foi exponencial. Em 1911, já eram somados aproximadamente 300 mil membros, não só nos Estados Unidos, como também no Canadá, Nova Zelândia, Porto Rico, México. O ápice, o auge da entidade foi atingido em 1924, quando existiam 2.150 ninhos e mais de 650 mil corujas ativos. Era provavelmente a entidade mais poderosa e mais atuante dos Estados Unidos naquela época. Meus caros, em relação agora aos rituais que eram praticados ali, a liturgia, está registrado que os corujas adotavam algumas passagens, algumas cerimônias
que eram consideradas herméticas, secretas e iniciáticas, ou seja, somente aqueles que tinham passado pelo ritual, pela sessão chamada de iniciação, podiam participar dessa experiência. Eles instituíram rituais chamados de secretos, acessíveis aos membros, apertos de mão bem específicos, senhas, e havia uma hierarquia entre os membros de 4 graus. As cerimônias dos corujas eram consideradas elegantes e não tinham nenhuma conotação, viés ou conteúdo religioso em si. Toda a ritualística, a doutrina, era sempre enfatizada pelo princípio da liberdade completa de fé, de visões de mundo e caminhos espirituais. Os membros eram incentivados a que cada um seguisse o que sua mente e seu coração determinasse. Eles acreditavam que para tornar o mundo melhor era necessário apenas que fossem feitas atitudes de bondade. Acreditavam muito no amor, na alegria e em fazer o mundo parecer um paraíso aqui na Terra. Uma vez que o grupo dos corujas estava crescendo muito, se espalhando em várias cidades, e também devido ao fato de estimularem uma liberdade de pensamento, algo um pouco mais racional, coerente, e também que a espiritualidade não ficasse, digamos, engessada em relação à corrente A, B ou C, surgiram ataques de algumas entidades religiosas contra o grupo dos corujas. Tivemos, por exemplo, em 1907, um artigo publicado no jornal católico New York Monitor, onde várias críticas foram dirigidas ao grupo dos corujas. Diziam, por exemplo, que o grupo se afastava dos valores ideais da Igreja Católica. Após alguns anos, em 1910, houve outro movimento de religiosos contra os corujas. No dia 13 de dezembro desse ano, uma entidade católica exigia que todos os membros de sua congregação estivessem proibidos de ingressar na Ordem dos Corujas. Além dessa tensão com alguns grupos religiosos, surgiram também aquelas indesejáveis cisões, fragmentações ou dissidências no grupo originário. O primeiro problema de grande destaque foi que, em 1911, fundaram em Maryland uma dissidência ou uma outra ordem dos corujas. Seria a Ordem Afro-Americana dos Corujas. No dia 9 de agosto de 1912, houve outro racha, outra dissidência. O ninho ali da cidade de Grand Rapids se separou também e fundou uma outra entidade com um nome bem interessante de Ordem dos Carvalhos Antigos. Em 27 de maio de 1921, mais uma dissidência. 200 membros proeminentes dos corujas também se separaram e criaram a Ordem Suprema dos Coelhos Brancos, com lojas nos estados de Missouri, Ohio, Indiana, Kansas e Illinois, dentre outros. Também em 1912 houve um problema bastante sério na ordem, porque um dos grandes líderes, William B. Jervis, saiu da entidade e fundou seu próprio grupo no estado de Iowa. Era o Loyal League Order. Meus caros, em 1921 houve uma crise terrível para os corujas. Lembremos que em 24 seria o auge em relação ao número de membros inscritos, mais de 650 mil. Então, em 1921 surgiu um problema pessoal muito sério com o presidente supremo dos corujas, John Talbot. Ele foi acusado por uma enfermeira do Hospital dos Corujas, mais uma iniciativa, uma organização filantrópica de saúde do grupo, de alguma forma de ofensa moral. Hoje seria interpretado como assédio ou algo do tipo. John Talbot, o número 1 dos corujas, foi processado judicialmente e foi condenado à prisão em regime fechado por 5 anos
em uma penitenciária federal dos Estados Unidos. No caso, a penitenciária de Leavenworth, e também condenado ao pagamento de uma multa de $5.000, na época, uma grande soma em dinheiro. Sem dúvida, essa crise política, moral, de costumes, judiciária, abalou as colunas dos corujas de uma forma devastadora. Os ecos desse problema foram depois se desdobrando, reverberando nas próximas décadas. Passados alguns anos, em 1951, eram somados 100 mil membros em cerca de 1.500 ninhos. Após essa pequena queda no número de adesões, em 1957 o volume voltou a crescer, chegando a 202 mil corujas. Só que o número voltaria a decair de novo. Em 1970 eram apenas 40 mil indivíduos ativos filiados e depois, em 1989, haviam apenas 5 mil cidadãos inscritos na Ordem dos Corujas. Todas essas contingências, essas crises, inquietações que atingiram a ordem, fragmentação em vários grupos, contribuíram de forma efetiva e devastadora para a situação atual desse grupo, que hoje praticamente desapareceu ou está à míngua, perdeu toda a sua personalidade, a sua identidade e está apenas voltado a algumas atividades, iniciativas, digamos, filantrópicas, sociais, como ocorre com outros tantos grupos. Existem registros, agora no século XXI, de ninhos persistentes em algumas localidades, como Parkersburg, West Virginia, Duluth, Minnesota e também no estado da Pensilvânia. Mas é algo muito reduzido, em torno de talvez 1.000 membros, de uma entidade de quase 700 mil, caiu para apenas 1.000 pessoas que ainda ostentam esse tipo de emblema, de bandeira dos corujas. Certamente, essa história de altos e baixos, de ascendência e também de derrocada dos corujas é um capítulo deveras relevante na história das ordens iniciáticas pelo mundo. Temos certeza de que todas as entidades do passado recente e atuais não vão seguir, não vão trilhar por esses caminhos de certas falhas, erros, equívocos que ocorreu com esses poderosos corujas, pessoas dignas e livres, que, por algumas razões um pouco misteriosas, confusas, ou talvez por uma certa falta de sorte, acabaram nessa situação de completa ou quase extinção. De qualquer modo, meu grande fã das corujas e demais aves da noite, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal se ainda não fez, ative também as notificações e dê um like nesse vídeo. Até os próximos trabalhos, muito obrigado, grande abraço!